Olá, queridos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar qual é a importância do intestino para a sua saúde. Me conta, você sabe qual que é? E você vai descobrir também quais são as doenças que o intestino debilitado pode causar no seu corpo. E o melhor, como é que você vai restabelecer o seu intestino para que ele possa funcionar equilibradamente, apenas com alimentos e sucos. Mas antes disso eu vou fazer 15 perguntinhas. Responde aqui para mim nos comentários se você sofre de algum desses problemas, legal? Você tem desejo por açúcar? Assim, sobe nas paredes por causa de um chocolate todos os dias? Você tem prisão de ventre? Você tem inchaço abdominal ou a barriga estufada depois que come alguns alimentos? Você tem alergias alimentares? Se sim, quais são elas? Conta aqui pra mim. Você tem intolerância com algum tipo de alimento ou vários alimentos te fazem mal? Se sim, quais são eles? Você tem baixa disposição física? Assim, desanimado mesmo para fazer as coisas, para se exercitar? Você tem problemas com o seu humor? Ele é variável? Você tem depressão ou uma leve tristeza diária com uma melancolia? Você vai muitas vezes ao banheiro? Você tem enxaquecas frequentes? Você tem muitas náuseas, mas não está grávida? Você está com sobrepeso ou obesidade e não consegue emagrecer com facilidade? Você é muito magro ou magra e não tem nada de disposição? Tem muitas acnes ou problemas na pele? E aí, como é que foi o seu teste? Conta aqui para mim nos comentários quais foram as suas respostas e fica aí comigo porque cada uma dessas respostas que você me deu vai ter a ver com o assunto de hoje. E eu vou passar receitas e métodos para que você regularize o seu intestino e de quebra se cure de diversos sintomas que estão ligados ao mau funcionamento do intestino. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Bom, pessoal, os problemas que envolvem o intestino, como a prisão de ventre, síndrome do intestino permeável, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória do intestino, diverticulite, diarreia e muitas outras são doenças que com o tempo vão ficando mais sérias. Essas doenças estão na mira dos estudos e das pesquisas científicas porque estão se tornando cada vez mais comuns e atingem milhares de pessoas todos os anos. Você, por acaso, sabe me dizer por que essas doenças estão se tornando mais frequentes? Quem sabe, deixa aqui para mim nos comentários, vamos ver se tira 10. Uma coisa eu já vou te adiantar, a causa dessas doenças do intestino está por conta do consumo dos junk foods. Já ouviu falar? A comida lixo. São alimentos industrializados, comidas processadas e ultraprocessadas. O alto teor de condimentos nesses alimentos, a presença de conservantes, de corantes. Mas outras questões também estão relacionadas, como o baixo consumo de fibras e a ingestão de refrigerantes. O pior mesmo é a baixíssima ingestão de água. Todos esses fatores acarretam em inflamações sérias do intestino e outras doenças também. Mas falando nisso, como é que é a sua ingestão diária de água? Porque tem gente que reclama de prisão de ventre, mas não come nem fibras e nem toma água. Então não tem como o intestino funcionar. Agora ouve essa informação que eu vou te passar. Gente, sem a água, o intestino não tem como fazer o seu papel, que é absorver os nutrientes dos alimentos que nós comemos. O problema é que sem a água, o intestino também não consegue devolver à corrente sanguínea esses nutrientes. O intestino precisa de água para formar o bolo fecal, porque sem ela, os resíduos dos alimentos, que eu quero dizer o resto que sobrou da sua digestão, que precisam ser excretados, ficam aí ressecados, aí dentro do seu intestino. E aí você sabe o que acontece? Esses resíduos que não conseguem ser transportados para fora do seu intestino, porque eles grudam nas paredes internas dele, causando machucados internos que geram inflamações no intestino, infecções e outras doenças graves. Então o bolo fecal ressecado causa a famosa prisão de ventre e ele fica pior quando você deixa de comer fibras. E as fibras é que, vamos dizer, grudam nos resíduos que foram digeridos no estômago para mandar para o intestino. Nessas fibras vão junto as gordurinhas, aquelas que nos engordam, e vão junto também tudo que precisa ser eliminado do nosso organismo. Elas se unem nessa massa aí do bolo fecal. O intestino também tem a capacidade de melhorar a sua imunidade, porque ele regula o sistema imunológico, combate as infecções e as doenças oportunistas. Portanto, se você é uma pessoa que fica doente com frequência, provavelmente você esteja com alguma deficiência no seu intestino, que pode não estar conseguindo realizar essas defesas. Você sabia que uma pessoa com o intestino debilitado tem mais chances de desenvolver alergias?
É isso aí. Isso porque ele tem dificuldade de absorver os nutrientes e também tem dificuldades maiores em excretar as toxinas. E com isso, o que deveria ser eliminado volta para o sistema circulatório. E dá para imaginar o que um monte de toxinas faz quando fica circulando pelo seu organismo? Responde com alergias diversas. E o que mais acontece é que a pessoa acha que tem alergia de vários alimentos, quando na verdade o que está acontecendo é que o seu intestino não está funcionando direito. Por todos esses motivos é que você precisa tratar o seu intestino, fazer um detox das toxinas e melhorar os alimentos que você está consumindo, para que ele assimile nutrientes de qualidade. Aquela frase famosa é verdade, você é realmente o que você come. Se você se alimentar com comidas naturais, o seu intestino vai dar conta de assimilar esses nutrientes e também devolver para você o melhor. Mas o contrário, alimentos ruins, o lixo, esse lixo volta para você. Outra coisa que pode maltratar o seu intestino é o uso excessivo de medicamentos. Muita gente vai falar para mim, não tem nada a ver, eu tomo medicamento faz 30 anos, 40 anos. Eu não acredito que uma pessoa que tome medicamentos com muita frequência tenha realmente uma saúde intestinal. Sabe por quê? Porque o uso de medicamentos frequentes contribui para a prisão de ventre, para o aumento das alergias, porque irrita o seu intestino, não tem jeito. E muitos medicamentos comuns, como os analgésicos, dipirona, paracetamol, antihistamínicos, que são os remédios para controle de alergia, e antiácidos como eno e omeprazol, podem afetar sim a função do intestino. Além disso, certos distúrbios intestinais, como a síndrome do intestino irritável e a doença de Crohn, também podem levar à prisão de ventre, como um sintoma. A pessoa acha que ela tem prisão de ventre, mas é um sintoma. E aí, conta pra mim, qual dessas alternativas que eu citei está atrapalhando a função do seu intestino? Que eu quero saber. Vamos às receitinhas? Papel e lápis na mão. Losão aqui pra mim, vamos lá. Para desintoxicar o seu intestino, você pode usar o primeiro método, que é o abacate com limão. O abacate ele é rico em fibras e gorduras saudáveis. Quando junta com limão, é uma excelente fonte de vitamina C. Tem muitas propriedades antioxidantes e desintoxicantes também. E junto, esses dois promovem a eliminação das toxinas e melhora também o funcionamento do intestino. Experimente fazer uma salada de abacate com um suco de limão espremido por cima. Ou também bater os dois juntos. Uma vez por semana já é excelente para você. Outra combinação certa é gengibre com hortelã. O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, além também de ajudar a estimular a digestão. Isso eu acho que você já sabia, né? E a hortelã também auxilia na digestão e pode aliviar os desconfortos intestinais. Combine aí o gengibre ralado com as folhas de hortelã em chás, sucos ou saladas, para você ter uma composição aí muito refrescante e desintoxicante. A frequência é o que vai fazer a ação acontecer. Terceira combinação, chá verde e couve. O chá verde tem muitas catequinas, que são antioxidantes poderosíssimos, enquanto a couve é rica em fibras e nutrientes e desintoxicante. A combinação desses dois alimentos pode ajudar a eliminar as toxinas e impulsionar também o seu sistema digestivo para funcionar. Tente preparar um suco verde com couve ou chá verde durante o dia. E você vai precisar de uma folha de couve lavada, 200 ml de chá verde já preparado. Para fazer o chá é uma colherzinha de sopa de chá verde para 200 ml de água, não tem segredo. Você vai ferver aí por 5 minutos e vai esperar até ficar frio ou morno, né? E você pode adicionar no liquidificador com a couve e bater. Não com o suco, toma do jeito que tá. Outra misturinha mágica é o alho e a cúrcuma. O alho possui propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, enquanto a cúrcuma contém curcumina, que é um poderoso antioxidante com efeitos desintoxicantes. Você vai utilizar o alho e a cúrcuma como temperos em diversas receitinhas, né? Nas sopas, refogados, molhos. Para obter os benefícios, você tem que usar todos os dias. É um ótimo tratamento. Agora, o suco verde desintoxicante, para você fazer esse suco, é uma outra receita. Você vai precisar de 2 xícaras de espinafre, já lavadinho, tá bom? Você vai precisar também de uma maçã verde picada com casca, bem lavada, um pepino, pode ser médio, e um suco de limão e uma polegada de gengibre, tá bom? Fresco ou em pó. Para você preparar esse suco, que ele é excelente, vai fazer o seu intestino funcionar e melhorar a qualidade da absorção,
Você vai lavar todos esses ingredientes, vai descascar. Aí o que precisa é cortar a maçã em pedaços, corte o pepino se você quiser com a casca ou sem, tanto faz. Coloque os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Se você preferir, adicione um pouquinho de água devagarzinho só para ajustar na consistência, tá bom? Não coe, beba do jeito que tá, que é assim que você vai receber esse benefício. Segue outra receitinha agora super boa também, que é o suco de beterraba com cenoura. Ele é super desintoxicante e vai fazer o seu intestino, além de melhorar, desinflamar, ele funcionar, legal? Você vai precisar de uma beterraba média, lavadinha também, 2 cenouras pequenas, tá bom? Lavadinhas, uma maçã, pode ser verde ou normal, e um suco de limão. Para preparar também é muito simples, você vai lavar a beterraba, se for com casca, ótimo, também assim, da mesma forma a maçã, se for com a casca, ótimo. Corte em pedaços menores para facilitar no processo do liquidificador. Você vai adicionar esses ingredientes juntamente com o suco de limão e bater tudo até obter uma mistura homogênea. Aí você vai colocando devagarzinho um pouquinho de água para você ter facilidade para bater. E aí me conta, qual desses sucos ou tratamentos você vai fazer? Conta aqui para mim. Pessoal, a observação importante de todo esse trabalho é o seguinte: os tratamentos naturais são mais demorados que os tratamentos com medicamentos. Isso porque eles agem na raiz do problema e também nas consequências que as inflamações causam. Por isso, apesar de levar tempo, quando você estiver curado do intestino, vai encontrar uma situação muito diferente do seu organismo como um todo e vai perceber melhor outras áreas do seu corpo que estarão com mais saúde. Se você gostou desse vídeo, já vou pedir aquele like, se inscreva no canal. E se não atrapalhar, compartilhe, por favor. Você que gosta de cura pelos alimentos, tratamentos pela natureza, já estão disponíveis os meus e-books. Cura pelos alimentos, fígado perfeito. E o melhor, pessoal, é que é totalmente gratuito. Basta você acessar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você vai cair lá no meu site. E lá estão disponíveis para você baixar o conteúdo que for melhor para você. Um grande beijo para vocês e até a próxima.